focar no stem mesmo. Fala com a mamãe, minha filha, por favor, tá?
Muito boa noite, meus irmãos. Convido os irmãos a que inclinem as suas cabeças neste momento para nós orarmos, enquanto a nossa irmã Ângela toca o prelúdio. Vamos pedir a Deus que nos abençoe no culto de mais esta noite. Eu, silenciosamente, convido os irmãos a que inclinem as suas cabeças para falar com Deus. Vamos orar. Meus irmãos, vamos prosseguir. Eu gostaria de pedir, quem estiver com o tablet, por favor, só aumenta para mim o som do microfone, do meu microfone aqui no retorno, por gentileza. Muito obrigado. Vamos orar neste momento, meus irmãos, e vamos rogar a Deus que nos abençoe no culto que viemos prestar na noite de hoje. Inclinem as suas cabeças, vocês. Cumprimento a todos os irmãos que estão aí conosco online, Fabiola, Dona Dulce, seu Nilson, Frester em Curitiba, Josmari, nossa irmã Josi, Joana lá de Mococa, e então que os irmãos sejam também muito bem-vindos e acompanhem aí em reverência o culto que nós vamos prestar ao nosso Deus. Vamos falar com Ele? Senhor nosso Deus e bondoso Pai, graças te rendemos por esta noite e pelo privilégio imensurável de podermos buscar-te em adoração. E imploramos o perdão pelos nossos pecados todos e rogamos que o teu nome seja glorificado e exaltado em tudo quanto será feito na noite de hoje. Tem misericórdia de nós. Abençoe os irmãos que distantes acompanham-nos no culto que ora prestamos ao Senhor aqui, neste lugar de oração. Tem misericórdia de nós, ó Deus, eu imploro mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ao som do piano. Eu convido a que vocês, por favor, fiquem em pé para nós cantarmos esse hino tão cheio de vigor, Pendão Real. Vamos cantar com bastante entusiasmo. Irmãos, saí de posse dos microfones, queiram me acompanhar, por gentileza. O pendão real vos entregou, rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, esforrado já
sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receios e fraco se mostrar, mas sempre que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Nós sejamos todos e ao seu e ao pendão, os que com a vitória colhem os lauréis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Os irmãos podem sentar e abram aí, por gentileza, as suas Bíblias no Salmo 29. Nós vamos ler todo ele de maneira responsiva. Salmo 29, de 1 a 11. E eu peço a vocês que me acompanhem responsivamente, lendo comigo o último versículo, versículo 11. Salmo 29, os irmãos estão em casa, sempre têm sido instruídos, e aproveito os que estão aqui presentes ao culto hoje, para que não se esqueçam de fazer isto. Quando vocês vão acompanhar as reuniões de oração e os estudos bíblicos, não deixem de levar com você para o lugar onde você estará, seja a sala, o quarto, onde quer que seja, a Bíblia e, se possível, o novo cântico quinário para poder cantar conosco, está bem? Então vamos ler deste momento responsivamente Salmo 29, de 1 a 11. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como o bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como um rei. O Senhor presidirá para sempre. Juntos, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que Ele mesmo nos abençoe, gravando, meus irmãos, a sua palavra em nosso coração. Boa noite aí a Maria de Jesus, não é? Parente da Zilda, não é isso, Zilda? Maria, cunhada da Zilda. Muito bem-vinda ao culto, participando com a gente lá da sua casa. Irmãos, convido a todos os que são aí do departamento de música a que venham aqui à frente para nós procedermos os cânticos, conduzirmos os cânticos que foram preparados para este momento, por gentileza. Boa noite, igreja, boa noite, meus amados.
Que a graça do Senhor seja sobre nós, o seu amor, suas bênçãos, a sua misericórdia sejam sobre cada um de nós, para a sua honra e para a sua glória. Antes de entoarmos os cânticos, nós vamos falar o versículo da semana. Está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Hoje pela manhã nós meditamos nesse capítulo, lindo capítulo, onde extraímos tantas lições tão ricas para nós. E o quanto nós precisamos buscar a sabedoria. Provérbios 16, 20 diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, este é feliz. Provérbios 16, 20. O que confia no Senhor, este é feliz. Vamos falar de novo? Vamos falar de novo, porque tem alguém para trás. Alguém, você? Inclusive. Vamos falar mais uma vez então? O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 16, 20. Uma coisa está ligada à outra. Busquemos do nosso Deus aí essa sabedoria para sermos felizes, bem-aventurados, mais do que felizes. Vamos nos colocar em pé? Por toda a eternidade tu serás adorado, grande Deus. Esse é o nosso Deus querido, exaltado nas nações, Senhor das nossas vidas. Seja Ele louvado. Vamos cantar com bastante alegria, glorificando o nome do nosso Deus. Se alguém puder colocar a letra nos comentários aí, faça isso por gentileza para ajudar o pessoal que está longe, para que possa nos acompanhar cantando conosco. Tá bom? Vamos? Senhor,
louvar esse grandioso Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, Jesus, o Verbo eterno. Transformar o meu ser através dessa graça tão maravilhosa que nós só podemos encontrar em Deus. Só Ele é capaz de transformar o nosso ser junto a Ti. Vem transformar.
Meus irmãos, só para lembrar, nunca é demais orientar, não é? Surgiu, ontem eu coloquei no grupo da igreja o novo decreto que foi baixado, né, pela prefeitura, depois também da informação publicada pelo governo do estado. Então, o que muda em relação à igreja, meus irmãos? Tudo aquilo que nós já sabemos precisa ser mantido, não é? Temos de higiene lá, o álcool em gel, o medidor, a aferição de temperatura, o distanciamento. Então, isso aí os irmãos têm que observar bem, porque a gente tem que estar bastante atento. Então, nós disponibilizamos esses bancos do jeito que vocês estão vendo aí, para colocar 3 pessoas em cada um deles, não é? E aí eu sei que há famílias aí que estão próximas, não é? Eu desconheço alguma orientação nesse sentido, mas tudo que nós pudermos para manter aquele distanciamento, não é? 3 em 3 pessoas cada banco. Será muito bem-vindo, será muito bom, né? Então, não deixem a Lisbeth sozinha lá, que eu estou muito feliz em revê-la depois de tanto tempo. Alguém queira, por gentileza, sentar lá do ladinho ali dela, porque o coraçãozinho dela já está... A Paula já atendeu meu pedido, não é? Que bom, Paula, isso mesmo, senta aí, minha irmã, viu? Não deixem a Vânia sozinha no banco aqui, o Nilson vai voltar para lá daqui a pouco, não é? Então, penso, irmãos, assim, que claro, como famílias, nós estamos convivendo dentro de casa continuamente uns com os outros, não é? E aí, algumas igrejas têm até reservado o banco por família. Claro que aqui a gente não vai fazer isso, não é? Mas vamos respeitar pelo menos a quantidade de pessoas por banco, viu, irmãos? Para a gente poder continuar caminhando com uma certa tranquilidade, ok? Hoje é um dia muito especial, não é? Como nós já tivemos aí durante o ano, dia do presbítero, dia do diácono, já tivemos dia das mães, hoje, enfim, chegou o nosso dia. Já tivemos o dia dos avós, né? E agora o dia dos pais. Então, nesse momento de intercessão, nós vamos abrir um espaço, né, para que o pessoal aí da mocidade preparou alguma coisa e tentaram guardar segredo e conseguiram guardar segredo em relação ao conteúdo de mim, né? Conseguiram. Mas agora vamos saber, vamos desvendar esse segredo. Vamos dar oportunidade aos jovens para que venham aqui à frente. Depois nós vamos chamar os pais para nós orarmos em favor deles no culto, ok? Então, jovens, por favor, venham. Quem é que vai assumir aí? A Cádiz? É a Cádiz? Quem vai assumir aí à frente? Eu ia, mas eu não sou jovem, mas... Vem, Amorim. É o Josué que vai assumir à frente? Não? Bom, está nas mãos de vocês. Sou pai, eu vou ficar na minha, tranquilo aqui, não é?
Muito bem, queridos pais. Como de praxe, então, eu os chamo para que venham aqui à frente e nós faremos uma oração agradecendo a Deus pela vida preciosa de vocês. Tenho certeza que vocês têm um papel tão importante quanto as mães. Às vezes a gente fala tanto, né? A mãe, realmente, a mãe é uma bênção de Deus, tem seu papel, mas os pais também. E eles fazem muita falta. Então, papais, venham aqui. Cadê os pais lindos da nossa igreja? Nós já mostramos hoje pela manhã. Agora tem os lindos parte 2. Os livros já estão aqui. Ah, mas os livros já estão aqui já, né? Agora só o Papais, venham. Não precisa ficar com vergonha. É muita beleza. E aí ficou o versículo para nossa meditação, né? No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26. Como nós dissemos, de nada adianta nós darmos aos nossos filhos bens materiais, trabalharmos dia e noite aí, procurando dar para eles aquilo que nós não tivemos. Se nós não dermos o principal, que é ensinar os nossos filhos a amarem a Deus, a conhecerem a Deus, a andar nos caminhos de Deus, né? Isso é bênção para as nossas vidas. Então fica esse versículo para vocês e para nós. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26. Os nossos filhos serão mais do que felizes também, quando nós somos tementes a Deus. Vamos fazer uma oração e depois nós entregaremos uma lembrancinha preparada aí com muito carinho para vocês. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus amado, glorificado seja o teu nome pelos pais da nossa igreja. Muito obrigada por esses homens. Obrigada, Senhor, porque é um nobre papel poder educar os seus filhos. Como nós dissemos pela manhã, Senhor, exemplos tem de sobra na Bíblia, desde Abraão até Paulo, que foi pai na fé de vários homens, meu Deus amado. E todos eles deixaram um legado para os seus filhos, que foi uma fé inabalável do Senhor, que foi o amor ao Senhor, amor pelo teu reino. E abençoe a esses pais que estão aqui nesta noite, aqueles que não puderam estar também. Abençoe os pais da nossa igreja, para que eles possam deixar esse legado para os seus filhos. Que não há melhor coisa do que servir ao Senhor, não há maior prazer do que ver os filhos andando na verdade, andando nos caminhos de Deus. Que eles sejam exemplo para os seus filhos, que eles sejam fiéis ao Senhor, e assim os seus filhos serão bem-aventurados. Abençoe, ó Deus, dê sabedoria, renove suas forças, que eles jamais percam essa esperança. Abençoe os pais que estão acompanhando conosco, que estão participando deste culto, ó Deus, online. Que tua graça seja sobre cada um. Abençoa com a tua graça, com o teu amor, com as tuas misericórdias, com a tua fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o Carlos me ajudar aqui, porque a lembrancinha ela está nominal. O negócio é chique. Espera, vou colocar aqui em cima da mesa. O Noelito. Eu ia chamar as crianças, mas como está com o nome, gente, então vocês perdoam, tá? Osmar. 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 Sem máscara. Meu pai.
Tô tremendo um pouco. Fica para o dia da comemoração dos aniversariantes do ano inteiro. Saiu demais pelos irmãos aqui que não puderam estar, mas vamos entregar. Amados, espero que vocês gostem, uma singela homenagem da nossa igreja para vocês. Toda vez que for beber aí um cappuccino, um cafezinho, um café de chocolate, enfim. Lembre da nossa igreja, dos nossos jovens, da nossa cidade, começando por mim, que são mais jovens, todos os jovens. Os amados podem se aceitar. Obrigado. De nada. Esqueci de dizer, o que está dentro é para compartilhar com a mãe, tá? Tem o Dia das Mães, o dia homenagem do Dia das Mães, então a gente vai ficar o aviso, tá? Então, mães, cobra os pais, porque o que está dentro é para dividir com a mãe. Meus irmãos, fica aí a nossa gratidão aos jovens, aos crianças. Alguns deles um dia, se Deus quiser, serão pais também, não é? E receberão esta honra, esta homenagem tão honrosa, não é? Que muito nos alegra. Eu falei da Lisbeth. Então, antes que a Sidoca fique bravo comigo, deixa eu falar dela também, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Então, vem a nossa irmã Sidoca e o Beto também. A Disse falou para ele, se você não for à igreja hoje, amanhã você não precisa voltar para casa não, né? Aí ele acabou vindo. E não vai embora sem pegar uns livros do presbitério que tem aí para te entregar, viu, Beto? Por favor, tá, meu irmão? Estou falando enquanto eu me lembro. Meus irmãos, hino 287 do Novo Cântico, Igreja Alerta. 287. Quem tem o Novo Cântico em casa, abra no número 287. Nós vamos cantar ao som do piano, a igreja fique em pé, por favor. E vamos cantar com bastante entusiasmo. É tempo, o mestre está chamando já a marchar, confiando em seu amor. Vamos lá. É tempo, o mestre está chamando já a marchar, confiando em seu amor. Partir, a salvação a proclamar, cumprindo a ordem santa do bom Salvador. Marchar sim, avante, marchar sim, também aqui de semear, marchar, marchar, sim, avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão com todo o vosso coração. Seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Desperta, igreja, e vem o teu dever, todos fazem a Cristo conhecer. Tua mão estende compacente, ajuda
Jerusalém, ao dia prometido vem o qual Jesus, o Salvador, virá por toda parte, o vitorioso Redentor terá marchar avante, marchar erguendo perdão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. Entoai louvores altos, avançai. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Depois as crianças virão aqui à frente, nós vamos orar por elas e pela professora que vai ministrar a aula para as crianças, o ensino durante o culto. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor tem nos providenciado todos os dias suficiente, ó Deus, para a nossa subsistência. O Senhor tem dado recursos à igreja para se manter, para, ó Deus, realizar o seu trabalho. E, ó Deus, rogamos que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas que foram depositados aqui nesta noite. E aqueles tantos que, ó Deus, impedidos de virem ao culto, têm encaminhado para a conta bancária desta igreja. Que o Senhor abençoe da mesma forma e ajuda-nos, Senhor Deus, como conselho da igreja, a fazer uso sábio, ponderado, ó Deus, debaixo da tua orientação, para a honra e glória do teu nome e para o avanço do Evangelho. Nós imploramos e damos graças em nome de Jesus. Amém. Convido as crianças que venham aqui à frente, podem vir aqui, o presbítero Nilson vai acompanhar-nos aqui com a câmera, mas aí não tem problema, eu vou acompanhar vocês, até aí pode ficar embaixo, minha filha, viu? As crianças podem ficar lá embaixo, tá bom? Pode vir para cá aqui, olha, o Murilo, a Luísa, a Duda, a Alícia, a Lulô, esse rapazinho aqui, eu não estou lembrado dele não. Lucas? O Lucas é da Luciana e do Edgar, irmãos que eu não vi quando vieram aqui antes da pandemia, não é? E estou tendo a alegria de revê-los agora e fico muito feliz que vocês estejam aqui, viu, meus irmãos? Muito feliz mesmo. Vamos agradecer a Deus pela vida dessas crianças. E o Gabriel, quem é que vai segurar o Gabriel para nós aqui, não é? Para orar, porque a hora de falar com Deus tem que ficar quietinho, né? Olha lá, vem tia. Vem segurar o Gabriel. Agora é hora de falar com Deus, então tem que ficar bem comportadinho. Não, aí não, né, tia? Aí não, né? Precisa de um microfone aqui, gente. Alguém pode trazer para nós o microfone? Hoje a Lulô vai falar com o Papai do Céu, né? A Duda já está começando a orar, então vamos logo, porque ela tem pressa. Lulô, por favor, crianças, fechem os olhinhos. Nós vamos falar com Deus agora. Todos vocês, fechem os olhos para nós orarmos. Senhor, obrigada, Pai, por você, Amém, amém. Deus abençoe crianças, acompanhe aí a tia Júlia, tão jovem, né, chamando de tia, tadinha. Ela deve adorar isso, né? Vamos lá, acompanhe a tia Júlia lá, viu? Por favor. Obrigado, Angela. Meus irmãos, levando em consideração o dia de hoje, né, então estive pensando em refletir com vocês de um modo até mais objetivo, porque depois nós teremos a ceia, mas nesse período de pandemia a gente tem aprendido tanta coisa, uma delas é tentar começar as coisas no horário e terminar também dentro de um certo horário, né? Então, meus irmãos, eu sei que o incômodo de ficar de máscara é terrível, não é legal, mas se você se cansar por algum momento, dá uma aliviada aí, né?
tira por um instantezinho, depois volta para o lugar de novo, mas só não faça disso com hábito, né? Mas não fique incomodado no banco, porque é 1h30 de culto em geral, é 1h30, não é? E vou convidá-los a que abram as suas Bíblias na Epístola de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler 2 versículos aí, irmãos, versículos 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16. Vamos ler juntos esse texto, é um texto pequeno, são 2 versículos fáceis, Romanos 8, 15 e 16. Todos acharam? Vamos ler. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Eu li, é o 16 também, desculpem. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A observação que eu ia fazer é que eu li porque não recebemos, mas não recebestes, não é? O espírito de escravidão, conforme está no versículo 15. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e amado Pai, fala o nosso coração, tem misericórdia de nós, edifica-nos pelo poder que há na Tua Santa Palavra. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse domingo, é o dia em que nós comemoramos aqui o Dia dos Pais, mas certamente nós encontraríamos, na verdade, como a minha esposa de manhã fez, procurou aí 10 exemplos de pais na Bíblia, para falar para nós, né? Então, a Bíblia é farta de exemplos de pais que cumpriram bem o seu papel, criando os seus filhos com muita responsabilidade, ensinando-os a amar a Deus sobre todas as coisas e a guardar os seus mandamentos, não é? Entretanto, nenhum modelo humano, por melhor que seja ou por melhor que nos pareça, pode superar o exemplo e o modelo do próprio Deus Pai, correto? Criador de todos e que de uma forma gentil e amorosa se inclinou ao nível da nossa pequenez para nos conceder o extraordinário favor de nos fazer seus filhos. Com isso, dispensa um tratamento que também nos serve de modelo sobre o modo como nós, pais, devemos tratar os nossos filhos, viu? Então Deus, como nosso Pai, nos trata tão bem, tão amorosa e cuidadosamente, que nos mostra como nós devemos fazer com os nossos filhos. Pensando nisto, vamos nos debruçar aqui por alguns instantes deste texto, que está aí em Romanos 8, 15, 16, salientando 2 pontos, não é? O primeiro deles, e não são questões difíceis de gravar não, irmãos, até porque o primeiro deles está muito enfático no início da epístola de Paulo aos Romanos, que aborda sobre a queda. Então, o primeiro tópico, pode escrever aí para mim, por favor, a criação e a queda. A criação e a queda. Então, criação de Deus, de um homem em estado de perfeição que caiu. Então, a criação e a queda. Todos aqueles que creem e defendem o criacionismo, não discutem o fato de terem sido feitos pelas próprias mãos de Deus, criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Não vamos abrir parênteses aqui para falar sobre imagem e semelhança, o assunto é amplo, mas dá para dar uma pincelada. Nessa imagem e semelhança não tem necessariamente a ver com aspecto físico, não é? Tem muito mais a ver com os atributos de Deus, que nós recebemos por derivação: amor,
né? Poder de governar, a imortalidade. Deus é eterno, compartilhou conosco a imortalidade, né? A condição e a possibilidade de ensinar, de aprender. Tudo isso Deus compartilhou conosco, que tem a ver com a sua imagem e a sua semelhança. Também os que são criacionistas, que defendem, não é, a palavra de Deus, não é, a existência do mundo como obra da criação de Deus, não refutam a realidade de que todos são pecadores. E embora uma maioria espere receber de Deus o mesmo tratamento que foi dado aos nossos primeiros pais, quando eles ainda eram perfeitos, aqueles que sabem que eles caíram têm plena consciência de que, como pecadores, nós não merecemos nenhum bem de Deus. Por isto, a expressão graça, favor, são duas palavras que acompanham a vida cristã durante toda a nossa existência. Porque todo bem que nós alcançamos no mundo não é mérito. Eu me esforcei, eu trabalhei, etc. Tudo bem, mas a causa maior e a causa final de nós trabalharmos, de nós nos esforçarmos, de nós nos empenharmos em tudo, a causa final é sempre Deus. Então é favor. Começa já por aquela ideia de viver. A vida é um dom de Deus. Se eu não vivo, não posso estudar, não posso trabalhar, não posso fazer nada. Então a causa sempre final de todas as coisas é Deus, a quem, pela manhã nós falamos aqui, devemos toda a glória, né? Dedicar toda a glória. Ele é merecedor de toda a glória. Além do mais, apesar de descartarem todas as outras coisas criadas, não é? Desprezaram a condição em que Deus os criou e decaíram desse estado, perdendo todos os privilégios que desfrutavam. Aqui eu estou fazendo menção dos nossos primeiros pais, porque desprezaram. Deus os criou no estado de perfeição, e eles então abriram mão de todos os privilégios que Deus colocou à sua disposição, e morreram espiritualmente, segundo a Bíblia diz que Deus havia dito que isso ia acontecer, e a comunhão que havia entre eles foi rompida, e eles foram feitos escravos do pecado e foram expulsos do jardim, não é? Então, meus irmãos, Deus os criou, os tratava numa relação muito íntima, muito próxima, não havia ruídos na comunicação entre eles e Deus. Tudo que Deus dissesse para os nossos primeiros pais ficava muito claro, não havia qualquer dificuldade de compreensão, porque não havia pecado, até que eles caíram, não é? E eles se tornaram escravos do pecado e foram expulsos. Então, criados em perfeição, agora foram expulsos e se fizeram escravos do pecado, como toda a raça humana. A parábola do filho pródigo descreve muito bem esses fatos aí e o modo como o pai foi desprezado pelo filho mais moço e teve os laços rompidos com ele, precipitadamente. Estão lembrados, o rapaz pediu adiantamento da sua herança. Então, a parábola do filho pródigo mostra claramente um filho que estava muito bem dentro de casa. O pai chega a dizer para ele: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Diz para o mais velho, né? Tudo que eu tenho é teu também. Era o mesmo caso do mais moço. Tudo que era do pai era do filho mais moço. Mas ele simplesmente pediu a parte que lhe cabia da herança, virou as costas para o pai e foi embora. Meus irmãos, da mesmíssima maneira, nós estamos diante de muitos pais, aqui, os irmãos que estão aí, distantes de nós, não é, no mundo todo, que mesmo tendo trazido filhos ao mundo e partilhando de todos os benefícios que esse relacionamento ocasiona, são filhos, muitos desses pais são desprezados por filhos que viram as costas e decidem ditar os rumos da própria vida, imaginando ter situações melhores pela frente, a pretexto de liberdade, muitas vezes. É como se viver com o pai fosse uma escravidão. É como se cumprindo regras, princípios, normas paternas fosse uma coisa terrível.
e então rompem com os pais e vão para uma vida que julgam ser uma vida de liberdade. Aí, exatamente como no caso de Adão, de Eva, dos nossos primeiros pais, não é? Como eles romperam a sua relação com Deus e caíram em estado de ruína e de perdição, como o filho pródigo também decretou sua própria decadência ao desprezar o seu pai, assim também não são poucos os filhos que estão abandonando braços paternos que os envolvem para se entregarem e se tornarem escravos de um mundo especializado em devorar, em sugar, em destruir a vida de um filho renegado. É claro que é uma mensagem para nós pais, porque é um alerta em relação ao cuidado e ao carinho que nós precisamos ter com os filhos que nós trouxemos para este mundo. É um alerta. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser também um alerta para os filhos que vivem com estes pais, mas não consideram, não valorizam esta convivência porque se tornou uma rotina. Ter a casinha para morar, ter o seu cantinho, o seu quartinho para dormir, ter os seus aparelhos eletrônicos para utilizar, ter as suas roupas para vestir, ter o alimento sobre a mesa, estas coisas são benefícios naturais, porque ele é filho. Mas é um perigo muito grande acabar caindo na ingratidão por estar acostumado a receber estes benefícios na condição de filho e se tornar uma pessoa ingrata e se sentir preso porque tem muita norma, porque há muitos princípios, alguns muito mais deseducada e deselegantemente acabam afrontando os pais, dizendo: ninguém manda na minha vida. Deve ser muito triste para um pai ouvir uma coisa desta, muito triste, não é? Se um pai não tem autoridade sobre o seu filho, eu pergunto: quem é que terá? O mundo? A polícia? Quem vai ter? O professor de sala de aula? Diretor da escola? Se um pai não tiver autoridade sobre o seu filho, quem terá autoridade sobre ele, irmãos? Quem? Ele terá que obedecer pela força imposta? Não, não. Adão e Eva precisavam obedecer por amor, mas eles não fizeram isto. Eles tinham liberdade de fazer, eles não fizeram. E então foram expulsos e caíram na condição de escravos. E a parábola do filho pródigo descreve esse quadro aí. Não é? Um filho que virou as costas para o pai e foi sofrer. Sofreu barbaramente. O mundo recebe de braços abertos um filho assim. Não faltará alguém para acolher um filho que vira as costas para a família e diz assim: eu não quero viver debaixo de regras, de normas, de uma família que vive exigindo isso, aquilo e aquilo, mas não quero, vou procurar outra. E vai procurar, vai achar assim, não vai faltar quem abra os braços. Mas um mundo que abre os braços para, depois de consumir tudo que um filho pode oferecer, desprezar, abandonar e esquecer. E esquecer. Mas por mais degradante, isso vai nos levar ao segundo ponto, por mais degradante que seja o estado de um filho que abandonou seus pais, na sua infinita graça e misericórdia, então, o que acontece? Começando por Deus, Deus estende a mão e traz de volta. Essa é uma das coisas que eu me lembro do meu pai, que Deus já recolheu no ano passado. Todos os dissabores que sofreu de filhos que muitas vezes saíram de casa, né? Ele os acolheu em várias outras situações, por causa do coração paterno. Hoje eu não estou enfatizando o coração materno, não é? Mas eu não preciso falar sobre isso também, não é? Obviamente é um trabalho conjunto, pai e mãe, são os pais que estão trabalhando aí, e que se virem um filho maltratado, judiado pelo mundo, esses pais, quando esse filho vier disposto a mudar, não é? Arrependido de verdade, pronto para uma vida nova, quem são esses pais que não vão dizer assim: venha meu filho, e abraça,
e perdoa e dá uma nova chance. Quem são esses pais que não vão fazer isto? Bom, isso nos leva ao segundo ponto, e que está muito mais enfático, é claro, aí dentro do texto que nós acabamos de ler. Pode colocar lá, que é a adoção, não é? Então nós tivemos num primeiro momento a criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, em estado de perfeição. Este homem caiu, morreu espiritualmente, se tornou escravo do pecado, não via mais as coisas que perdeu, não enxergava os valores que foram abandonados, não via necessidade de voltar, porque estava morto. Então o que acontece agora? Uma vez considerado morto e separado da comunhão com o Criador, não havia mais nada a ser feito, a não ser aguardar pelo juízo que a desobediência merece. É claro que Adão e Eva receberam o juízo de morte espiritual ali, no mesmo dia que pecaram e desobedeceram a Deus e morreram espiritualmente, e nós recebemos isso por herança, todos nós, mas não morreram eternamente, não é? Morto espiritualmente, sem condições de avaliar e de enxergar o que abriu mão, os valores daquilo que abriu mão, mesmo precisando, jamais o ser humano retornaria por qualquer iniciativa própria. A insensibilidade, penso eu, meus irmãos, que é pior do que o pecado, porque pecar, não tendo sensibilidade, é um incentivo a permanecer pecando cada vez mais, e enxergar com naturalidade, sem nunca se voltar para Deus e dizer assim: Senhor, eu cometi um erro, 2, 3, 4, 6, quantos, a gente não dá conta de enumerar. Então, diante dessa situação, o homem morto, insensível, sem condições de virar para Deus e falar assim: eu estou num estado de miséria, preciso de socorro, Deus tomou a iniciativa. Está claro na Bíblia. Por sua infinita graça, misericórdia, desceu, como eu disse lá na introdução, a este nível trágico e a estas condições miseráveis em que o homem caiu, pagando o preço do seu resgate, porque esse homem se tornou escravo, se tornou dono do príncipe das trevas deste século. Não é em vão que João diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. João coloca desta maneira, meus irmãos. E ele não está escrevendo para assustar ninguém, não, ele está relatando fatos. Um homem que era filho de Deus, que estava sob a tutela de Deus, virou as costas e morreu, se transformou escravo do pecado, filho do príncipe das trevas deste século, precisando de um resgate agora. Então Deus veio e pagou o seu resgate, retirou este homem do seu estado de morte, do abandono, de medo, de destruição, e o recebeu por adoção. Por adoção. Com esta atitude, aquele que era o Criador se torna agora também Pai, está aí no texto, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então a lei de Criador agora, pelo resgate feito em Cristo, ele acolhe como filho adotivo, se tornando seu pai por adoção, abraça, protege, tira de um contexto hostil, do meio de tantos outros escravos que continuam lá perdidos, rompe os grilhões que o aprisionam e salva no sentido mais completo da expressão. Não é salvar apenas no sentido de, olha, sua passagem para a vida eterna está comprada. Cristo morreu e o seu nome foi escrito no livro da vida, de onde ninguém pode tirar. Não é apenas isto, de quantas coisas Deus nos salva durante a nossa vida, irmãos. Quantas coisas. Pensem um pouco. Se nós permanecêssemos no mundo, quantas coisas terríveis já teriam acontecido na nossa vida?
mas Deus nos salva durante a nossa existência, não é? Quando Ele nos tira de lá. Por isso eu disse no sentido mais completo da expressão, na medida em que Deus restaura este homem escravo do pecado à condição de filho adotado pelo preço que foi pago em Cristo Jesus. Isso aconteceu na parábola do filho pródigo, né? Ele estava sensibilizado pelas miseráveis condições que o abateram, se viu sem qualquer possibilidade de retornar à casa paterna, teve vergonha, não achava que poderia ser tratado nunca mais como filho. Ele desejava e esperava que o pai o recebesse apenas como um trabalhador, mas quando ainda vinha de longe, o que é que o pai fez? Ele foi visto pelo pai de longe, e o pai correu na direção dele, o abraçou, beijou e o restabeleceu à condição de filho que estava morto. É isso que ele disse, não foi? Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Neste momento, meus irmãos, entra aqui o sentido da palavra Abba, que significa pai. O povo judeu está muito acostumado a tratar Deus, os irmãos sabem, com toda aquela reverência, justa reverência, não é? E até para escrever o nome Yahvé, né? Havia toda uma preocupação, né? Um cuidado, porque havia realmente uma consideração que hoje a gente não tem noção de como funciona. A nossa cultura é muito diferente, né, da cultura dos judeus, não apenas em questão de distância, mas em questão de tempo, né? Tempo, naquele contexto do Velho Testamento, quantas coisas eles viram Deus fazer e que causava temor. Só de perceber que Deus se aproximava, de algum modo o povo achava que ia morrer. Agora Paulo diz assim: nós clamamos Abba, Pai. Ela é utilizada de uma forma muito, muito especial. Pense numa criança que está desesperada, com o rostinho cheio de lágrimas, chamando pai, né? Gritando pai. Às vezes nem tem forças para isso, né? Nem tem forças. Essa é a palavra aí, olha, pai, pai, não é? Paizinho, socorro, né? Eu lembro um dia que a Márcia estava limpando lá o corredor do apartamento, e a Alicia veio correndo, sem perceber que os chãos estavam molhados, escorregou, caiu com o queixo no chão assim, o dentinho dela cortou aqui o lábio, cortou lá dentro também, ela entrou em choque, né? E numa hora dessa, a palavra pai sai com uma força tão grande da boca de um filho que está perturbado, está preocupado, está apavorado, precisa de ajuda. Pai. Foi o caso dela. Essa também foi a mesma expressão empregada por Jesus quando ele estava lá no Getsemane em profunda agonia. Pai. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Diferente, meus irmãos, da arrogância, né, de se ter aquele comportamento de se ter de liberdade e viver a sua maneira, aqui está a figura de um escravo que profundamente arrependido clama: Pai, Pai. Como é bom ter o Pai para poder chamar assim, não é? Depois que a gente não tem mais, faz uma falta, né? Porque o Pai é amigo, o Pai é um amigo, o Pai é o companheiro para todas as horas. O pai é aquele que não mede esforços, tira a roupa do corpo para vestir o filho, tira a comida do prato para alimentar o filho. É o pai. Então o filho, em situações extremamente difíceis, diz: pai, pai. Eu tenho um irmão que se envolveu num acidente madrugada de ano novo, difícil, o ônibus, o poste rachou o ônibus que ele dirigia ao meio assim, e ele ficou preso ali nas ferragens. E quem ele pensou primeiro? No pai. Não pensou no médico, no hospital, cadê meu pai? Meu pai.
e já era um homão, dirigindo ônibus e tudo, não é? E foram meus pais um dos primeiros a chegarem lá e verem aquele quadro, ficaram ali até o socorro chegar, meu pai e minha mãe, não é? Agora, meus irmãos, o medo e a insegurança são radicalmente substituídos pela paz e segurança. Numa relação estritamente pessoal com Deus, aquele que se tornou escravo, agora amorosa, misericordiosamente adotado, desfruta da maravilhosa experiência descrita pelo apóstolo Paulo nestas palavras: este mesmo Espírito, está aí no texto que nós lemos, versículo 16, este mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é uma situação para ser levantada pelos outros. Será que fulano é mesmo filho de Deus? Será que ele é tudo isto? Será que ele vai mesmo para o céu com essa... Será que isso não é uma arrogância? Falar, Deus me salvou e etc, Deus é meu pai. Meus irmãos, aqui não é uma questão de provar nada para ninguém, não é questão de fazer teste de DNA espiritual, não. Não é não. O filho sabe que é filho. É uma questão estritamente pessoal, ainda que por adoção. Ele sabe que é filho. Embora tenha sido por criação, agora 2 vezes, porque ele foi adotado por Deus em Cristo Jesus. Então podem pensar o que quiser, mas aqui do coração ninguém tira a convicção, a certeza de que Deus me adotou como filho. É uma questão estritamente pessoal. Paulo não explica como esta testificação aí acontece. Não é? Como é que essa certeza acontece? Mas o fato é que fica muito claro que o Filho de Deus está em paz e sabe que ele é Filho de Deus. Que ninguém muda isto na sua cabeça. Mas não é um convencimento, é certeza, é convicção. Ele não está convencido porque alguém chegou e falou assim, ó, você agora é filho de Deus. Não, ele sabe que é. Ele sabe que é. Algum filho tem dúvida vivendo com seus pais, mesmo que tenha sido adotado, vai questionar isso, falar assim, você não é meu pai. Alguns casos extremos é possível, mas é exceção, graças a Deus, não é? Principalmente em casos de filhos adotivos. Alguns dizem assim, você não devia mandar em mim, porque você não é meu pai, mas a gente sabe que não é assim que funciona, não é verdade. O pai não é necessariamente o pai biológico, não é assim? Há muitos pais que são pais de coração, que fazem muito mais por esses filhos do que se fossem seus filhos biológicos. Exatamente como Deus faz conosco, irmãos. Embora nós sejamos propriedade de Deus, não é? Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, no último ponto aqui, meus irmãos, nós pais, sabemos que não basta trazer um filho ao mundo, não é? É preciso que esse filho se relacione conosco numa comunhão que nos possibilite caminhar juntos. Para isso, é preciso dispensar cuidado, carinho, proteção, salvação em todos os aspectos que nos são possíveis. Nós não podemos colocar o filho na vida eterna, nenhum pai pode fazer isto, mas pode encaminhar o seu filho, sendo exemplo, orando com ele, orando por ele, lendo a Bíblia com ele, não é? Buscando a Deus com ele. Um pai não salva o filho, mas encaminha o seu filho. E sempre que eles, em meio ao susto, à tristeza, à necessidade de apoio e companheirismo, claramente, não é, suplicarem, Abba, Pai, nós precisamos nos certificar que nós vamos estar lá, segurando, não é, a sua mão, pegando no colo, sustentando, não é? Junto, mesmo em silêncio, abraçando o filho, olha, eu estou aqui do seu lado, viu? Segurando firme a sua mão no leito de enfermidade, seu pai está aqui, não é?
Segundo a graça de Deus, porque nós somos também muito limitados, né? E segundo a misericórdia de Deus, sendo pais presentes na vida de cada um dos nossos filhos. Então, termino, irmãos, rogando que o Senhor mesmo nos ajude a exercer bem o nosso papel, tendo Deus como nosso exemplo por excelência, educando os nossos filhos nos seus santos caminhos e garantindo a sua salvação, entre aspas, de todos os perigos a que o mundo os expõe. Que Deus nos dê essa sabedoria para ser para eles um modelo de vida, de fé cristã, de conduta. E certamente nós vamos salvar os nossos filhos de muitas situações complicadas nesta vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Muito bem, vamos, enquanto nos preparamos para a ministração da ceia, irmãos, vamos cantar o hino 300, Igreja Militante. Vamos lá. Enquanto isso, eu convido os meus irmãos presbíteros que vieram preparados aí, o Osmar, o Nilson está aqui. Ok. Eu vou levar lá para baixo isso aqui, tá? Nosso irmão Beto, se quiser vir nos ajudar, pode vir. Não tem problema. Meu presbítero Carlos às vezes pede por causa do problema da coluna dele, as dores que ele tem tido, viu? Mas se quiser vir, pelo menos para tomar assento conosco, venha meu irmão, por favor. Sente aqui conosco à frente, Beto também, por gentileza. Por exemplo, vamos lá? Sua vida não poupaste, pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e não mais concebinho, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jogo, em teus braços caminhar, se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, me desencarnar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Uma orientação que eu
que eu quero dar para vocês que estão aí cantando de máscara, meus irmãos. Eu, quando vou cantar de máscara, eu puxo a minha máscara para frente assim, para eu poder cantar, senão eu fico comendo pano, né? Então, né? Senão não dá, né? E olha, é bom a gente se acostumando, porque a gente vai ficar um tempinho ainda de máscara, não vai? Crente mascarado não é coisa boa não, mas fazer o quê? Não é uma máscara no sentido literal da palavra e não metafórico. O metafórico nesse caso é pior do que o literal, né? Então ficar de máscara para nós não é o problema, é a nossa segurança. A gente vai aprendendo a lidar com elas. Irmãos, vamos proceder então à ministração da ceia do Senhor, começando lendo esta passagem onde o apóstolo Paulo aborda sobre a ceia, dizendo aqui a partir do versículo 23 de 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós estamos seguindo a orientação dada pelo Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, no momento em que nós participamos da ceia. Eu vou fazer uma coisa aqui. Com toda essa parafernália minha aqui, fica mais difícil para mim ainda colocar essa máscara, sabia? Pronto. Espero que vocês continuem me ouvindo bem. Estão? Ouvindo bem? Muito bom. Então o Senhor Jesus Cristo tomou o pão, e depois de dar graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo como nós acabamos de ler, Jesus também tomou o cálice, representando o sangue que ele derramou para resgatar a igreja. Não é o que nós acabamos de cantar? Para resgatar a sua igreja. Este é o meu sangue, derramado em favor de muitos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Então, eu convido os irmãos que vão participar da ceia, a que por gentileza fiquem em pé, depois que nós orarmos, porque eu vou orar pedindo a bênção de Deus sobre estes elementos, e os irmãos que forem participar ficarão em pé para serem servidos. Inclinem as suas cabeças agora, meus irmãos, para nós falarmos com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, neste momento estamos diante de dois elementos preciosos que representam algo muito sublime: o corpo e o sangue de Jesus. Imploramos que o Senhor, ó Deus, trabalhe no nosso coração, purificando a nossa alma, perdoando o nosso pecado e ajudando-nos, Senhor Deus, a sermos crentes felizes, crentes sinceros, legítimos, que cumprem a sua vontade a cada dia, motivados pela viva presença de Jesus Cristo em nosso coração. Nós rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu me perguntar uma coisa. Obrigado. Você acompanha isso em casa? Tá bom? Os irmãos que vão participar, por gentileza, fiquem em pé para que possam ser servidos. Os presbíteros vão assim, de um lado
presbítero Nilson e presbítero Beto levarão o cálice e o pão. No mesmo momento em que você receber, por favor, já tome e ore, sente para orar, ok? Nilson, por favor, meu irmão, Beto, por gentileza, e o nosso irmão presbítero Garmes, nosso irmão presbítero Osmar farão a mesma coisa, viu? Assim que vocês receberem, já podem tomar e assentar para orar. Quando o carro levar para a filha dele. Faltando lá ainda. Obrigado, Beto. Obrigado. Podem sentar, meus irmãos. Podem sentar, podem sentar, podem sentar. Pode sentar. Isto é o meu corpo, partido por vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Examine-se o homem a si mesmo, então coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Jesus, diz o apóstolo Paulo,
come e bebe condenação para si. Continuemos orando, meus irmãos, enquanto o presbítero, o diácono Noel, traz mais um cálice. Está faltando aqui o nosso irmão presbítero Nilson. Obrigado, Noel. Convido os irmãos a que, por gentileza, fiquem em pé. Eu estarei impetrando a bênção. Depois nós entoaremos o tríplice amém, encerrando o culto da noite de hoje. Recebam a bênção, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê da sua santa e eterna paz, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amém, amém. Podem sentar, irmãos. Antes que a Ângela toque o pós-lúdio, deixe-me dizer rapidamente aqui para vocês algumas coisas. Nossas reuniões continuam, como vocês todos sabem, sendo realizadas na nossa casa. E para que os irmãos aqui da igreja possam participar, só nos dá um pouco de trabalho quando nós temos que amplificar o som do telefone, do WhatsApp lá em casa. Então, a minha sugestão é que vocês tenham um fone de ouvido sempre disponível, com microfone, aquele fonezinho que vem com fone, né? Com microfone, para que você possa utilizá-lo, porque aí a gente te ouve bem. Porque quando você fala olhando, tá ruim para falar assim? Melhorou? Vou repetir. Aqueles irmãos que nós convidamos para participar da reunião de oração, seria bom que tivessem o fone de ouvido com microfone. Por que razão? Porque quando você pega o seu telefone e vai falar assim, o som não sai muito bom para a gente lá e dá um trabalho terrível para a gente poder contornar o volume, entendeu? Então, se você não tem, é baratinho, pode comprar esses da China mesmo, né? Pode comprar esses aí que vem lá do Paraguai, agora ficou melhor, né? Compra desse Paraguai, é mais baratinho e vem com o microfone, e aí você liga lá e nós vamos ouvir a sua voz de maneira muito tranquila. E aí na terça-feira eu já pretendo convidar alguns irmãos para orar conosco. Não que esteja sendo desconfortável orar com a família, absolutamente, irmãos, viu? Lá em casa a gente põe todo mundo para orar. Mas é bom que os irmãos participem orando também durante a semana, viu? E na quinta, o estudo deve continuar nos moldes que nós temos feito. Aí, para nós podermos multiplicar esta participação, você pega, quando eu faço aquela chamada, compartilha na sua própria página, viu? E quando começa o estudo, vai lá e compartilha também, porque aí você dá acesso aos seus contatos à live que nós estamos fazendo na igreja. Mais para frente, se Deus quiser, vamos investir, quem sabe, em fazer esse trabalho não apenas no Facebook, mas no YouTube, que é a maior parte do pessoal que trabalha com cultos e reuniões ao vivo acabam utilizando o YouTube para isto, viu? Só que a gente ainda está engatinhando nessa questão tecnológica aí, viu? Então tem alguns investimentos que precisam ser feitos, inclusive na questão de manuseio aqui na igreja. Os irmãos que vêm
trabalhar nesta área, precisam estar sempre vindo mais cedo. Agora, como nós estamos na faixa amarela, vamos orar para que a gente não retroceda mais uma vez, porque aumentou o índice de participação presencial de 30% para 40%. Viu? Então, ou seja, já que a nossa igreja tem a capacidade em torno de 150 pessoas, nós podemos reunir aqui 40%, significa 60 pessoas. Nós podemos reunir isso tranquilamente no ambiente que nós temos. Vejam que espaço maravilhoso, que bênção de Deus, não é? E tudo aberto, graças a Deus, ok? Os departamentos que ficaram aí prejudicados, estão prejudicados, todos nós estamos nesse período. Não deixem de fazer algum tipo de reunião de contato, viu, gente? Seja o evento, seja mocidade, seja o PH, seja qualquer outro departamento, vamos fazer a coisa caminhar. Pessoal da música, da multimídia, já falei que precisa fazer uma reunião para te dar uma reestruturada neste equipamento todo aí, o mais rápido possível. Quem sabe os irmãos estão aí atuando no data show, na mesa de som. Será que na sexta-feira seria possível? Se não, a gente pensa no sábado que vem. Vão pensando aí, tá? Se não der na sexta-feira, vamos pensar na possibilidade de vir no sábado pela manhã aqui, tá? É melhor, tá bom? É isso, meus irmãos. Eu acho que eu lembrei de tudo, né? Fico feliz mais uma vez pelo retorno dos nossos irmãos aí, o Beto, a Lisbete, a Sidoca. Vamos orar, irmãos, para que nós sejamos livres e poupados de contrair esse vírus terrível aí que está ainda, né, incomodando bastante gente e continua ceifando vidas no Brasil e no mundo, não é? Havia uma outra coisa que eu ia dizer e eu esqueci, gente. Eu simplesmente... sim. Aqueles irmãos que não são membros da igreja, mas pretendem ser, o caso do Bruno, da Luana, a Lorena não fez profissão de fé ainda também, não é? Então, se os irmãos daqui para frente, a gente engatilhar nessa, der andamento a esses trabalhos, então eu terei que dar prioridade aos irmãos que precisam ser membros de igreja, e aí eu terei que pensar em compartilhar a escola dominical com outro professor. Passaria a dar aula para o pessoal aqui e eu daria aula para os meus alunos lá da classe dos catecúmenos, ok? Pensem nisto, porque aí durante a semana e domingo que vem a gente vê, porque tudo depende da frequência constante de vocês. Então eu pedi ao presbítero Nilson, por gentileza, despeço-me dos irmãos que estão conectados conosco, rogando a Deus que abençoe a vida de todos vocês, concedendo uma semana muito feliz, muito abençoada. Amém. Estarei à porta para cumprimentar vocês. E pronto, ok?